Olá, como vai você? Tudo bem? Vamos falar novamente sobre criança. Se essa é a tua primeira vez, te inscreve. Se você gostar, curte e divulga o canal. Bem, hoje nós vamos falar sobre crianças agressivas. Isso mesmo. Você que é professor, professora, pai, mãe ou os avós que ficam com as crianças enquanto os pais vão trabalhar, não é? E não sabem como lidar quando a criança apresenta um comportamento agressivo. Então vamos falar disso hoje, tá? Primeiramente, é preciso entender com paciência que a criança muitas vezes, e claro, é natural que a criança, quando ela está vivendo um desconforto, ela apresente um comportamento diferente do padrão dela, ou seja, ela fique mais agressiva, ela reclame de alguma coisa com repetição. Então, primeiramente, é importante entender qual é a necessidade dessa criança, tá? Eu costumo dizer que o ponto principal quando se lida com uma criança é saber quais as necessidades dessa criança, ok? Se a criança está com fome, com dor, com sono, são desconfortos de primeira ordem para essa criança. E é claro que ela vai manifestar de alguma maneira o desconforto que ela está vivendo nesse momento. Então, passado isso, entendido isso, compreendido que a tua criança tem essas necessidades, obviamente, vamos passar para a criança agressiva. Geralmente, na sua grande maioria, é como eu te disse, a criança, ela não é agressiva. Ela está com um comportamento agressivo. E aí os pais, geralmente os pais de primeira viagem, né? Eles se assustam com o comportamento da criança, ou os professores que estão começando agora a lidar com as crianças, eles ficam assustados com o tamanho, né, dessa ira, dessa agressividade. Mas é preciso entender a questão do que está por trás desse fato, do que está por trás desse comportamento, como eu já disse, tá bom? Então, o que a criança precisa nesse momento? Precisa de limites. A criança precisa entender que ela tem que aprender a se comunicar com você. Mas ela não sabe ainda fazer isso. Sabe por quê? Ela está num processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado vai caminhar com ela até chegar à adolescência, até a vida adulta. Nós aprendemos todos os dias, não é verdade? Então, o que é importante nesse momento? A tua criança é agressiva e você ficou nervosa e preocupada e começou a comunicar na presença dessa criança: meu Deus, essa criança é muito agressiva. Olha o que você está fazendo. Você está legitimando um comportamento que deveria ser só passageiro. Mas é você, mãe, que está dizendo: minha criança é agressiva. E você está formalizando para que a criança entenda que ela é agressiva. Então, a partir dessa comunicação que você faz, é o que a gente chama de rótulo. Você está rotulando: minha criança é agressiva. A partir desse momento, essa criança vai acreditar, porque você é mãe e você está dizendo: meu filho, minha filha é uma criança agressiva. Então, aqui é preciso você ter muito cuidado.
muito cuidado. Eu vejo muito aqui no meu consultório os pais chegando e dizendo: meu filho não sabe estudar. Eu não gosto nem de falar o que eles repetem, eu não vou repetir aqui, tá bom? Mas então, vamos ter cuidado com os rótulos, tá? Sua criança, ela não é agressiva. Ela está em aprendizado. E como ela está em aprendizado, ela está construindo esse comportamento. Cabe a você, adulto, professor, pai, mãe, os avós, cabe aos adultos sinalizar para essa criança com muito respeito: filho, por que você está me batendo? Por exemplo, ou porque você está gritando? Ou porque você rasgou essa folha do seu desenho, estava tão bonito? Eu não sei, a criança geralmente fala, eu não sei, fiquei com raiva. Raiva? A criança não sabe o que é raiva, ela sabe de uma explosão de sentimento que vem aqui dentro que ela não sabe dar conta disso. E quando você, adulto, está com essa criança e também não sabe lidar com esse comportamento da criança, aí como é que vai ser? Não é? Então, perceba que quando a criança tem esse tipo de comportamento e não vê em você a segurança necessária, ou seja, percebe em você que você também está assustado com o comportamento da criança, a criança vai aumentar esse comportamento, porque ela não sabe lidar com isso. Então, aqui, uma dica fundamental é: se aproxime dessa criança, converse com ela, explique para ela sobre o comportamento exagerado que ela está tendo. Tente entender as razões dela, tá? Veja, eu fiz um vídeo recente sobre birra. Tem muito a ver com a questão dos limites que são necessários. Não faça as coisas para a criança parar de ser agressiva ou de gritar ou de se jogar. Não faça isso, porque daí a criança vai percebendo que esse comportamento dela é correto e que os adultos cedem para esse comportamento. Não é assim. Você precisa ter clareza no seu comportamento e, sem gritar, se aproximar dessa criança e entender qual é esse momento, tá bom? Cuidado, muito cuidado com os rótulos. Não fique dizendo para a criança que ela é agressiva. Não, ela está só momentaneamente expressando um sentimento que ela própria não sabe lidar. Muitas vezes os adultos não sabem dizer não e confunde muito a cabecinha da criança. Os limites, eles são fundamentais na vida da criança, do adolescente. É fundamental que você esclareça os horários, por exemplo, dessa criança. A criança tem que ter uma rotina. Olha, eu falei de muitas coisas que são importantes para nós começarmos a impor os limites. Os limites são impostos não com agressividade, mas com respeito e amor. O amor, ele constrói todas as relações de respeito. É o amor que nos aproxima do outro. E perceba que quando você está irritada por algum motivo e chega alguém e vem mais irritada do que você, como que você fica? Você fica mal. Agora perceba uma criança que está em processo de aprendizado, nessa evolução contínua do desenvolvimento infantil, ela está irritada por alguma coisa e tenta encontrar nesse adulto a paz necessária para que ela possa entender o que está acontecendo com ela, e ela encontra no adulto o quê? Mais irritabilidade. Um adulto que está perdido e que vai gritar com a criança porque não sabe lidar com essa situação. Então respira, se aproxima da criança e diz a ela: calma,
você vai se machucar agindo dessa forma e poderá machucar um colega, o seu irmão. Não é assim. Converse com essa criança, ela vai se acalmar. E daí você vai entender as razões pela qual essa criança está agindo assim. Perceba que é importante entender um processo dessa repetição de comportamento. Se esse é um comportamento feito pela criança a primeira vez, aqui eu tenho um foco de aprendizado enorme, riquíssimo. Mas se a criança já tem a agressividade como ponto chave do seu comportamento, aqui eu tenho uma outra maneira de lidar com isso, tá bom? Então, construir esse aprendizado para a criança é fundamental, ok? Eu espero ter te ajudado, tá? Qualquer dúvida, pode ligar para mim, passar e-mail e nós vamos bater papo, ok? Beijo para você.